Vamos lá. Vamos tentar aqui, você tem várias informações nessa sua primeira intervenção, nessa sua abordagem. Então vamos lá. Primeira pergunta, assim, para que serve a política? Né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício, eu, você, quem está nos assistindo aqui, o seguinte. Se a gente for dormir hoje, fechar o olho e amanhã acordar e não tiver nenhum político vivo, todos vão morrer de madrugada. Que bênção, maravilha, excelente, tá ótimo? Não. Não, né? Porque você vai deixar de dar aula no Mackenzie, eu vou deixar de dar aula, as pessoas vão deixar de trabalhar no açougue, no supermercado, varrer a rua, o CEO vai deixar de ir para a empresa. Na verdade, o que é a vida sem a política? É uma vida em que não há organização do espaço coletivo, das discussões. Então eu costumo, inclusive eu disse isso ontem, por ocasião de uma entrevista em que foi colocada as frases ditas pelo deputado Geyer, que agora irritou o Alcolumbre, falando, de forma desrespeitosa de Gleisi, Lindbergh, dos presidentes do Senado e da Câmara. Mas a política, entre outras coisas, ela tem uma intenção de resolver conflitos. Na nossa sociedade não tem como não ter conflito, você não vai conseguir unanimidade, você não vai conseguir consenso, harmonia. Pressupondo que terá conflito, como que a gente busca resolver? Então aí eu sempre costumo dizer, para ficar claro, porque geralmente na televisão o tempo é muito reduzido, eu costumo dizer o seguinte, a gente tem na política a possibilidade de resolver os conflitos por meio do diálogo, dentro das instituições e, mais do que tudo, à luz da lei e da legalidade. Então assim, tem tantas outras coisas, mas a política, ela é uma relação de poder, em que alguns mandam e outros obedecem. A pergunta sempre que fica é por que eu obedeço àquele que está mandando? Qual a legitimidade do mando? Então isso é uma coisa que nas minhas primeiras aulas de ciência política eu explico para os meus alunos. Isto posto, a pergunta é, sempre houve embate na política? Sempre. Então, vamos lá, vamos pegar desde a Revolução Francesa, a definição de esquerda e direita. São dois grupos muito fortes, não é? Então, assim, você tem a direita, que costuma valorizar a presença, a força dos indivíduos, a diminuição do tamanho do Estado, lutando por um Estado mais eficiente, a defesa das liberdades, Então, assim, numa perspectiva liberal, o Estado tem que ser reduzido e ele deve garantir o quê? A segurança, deve garantir as liberdades. Educação, saúde, previdência, seguro-desemprego, entre outras coisas, cada um deveria cuidar do seu. Então, você permite um ambiente mais competitivo e, na lógica, o mercado teria ali a sua tal da mão invisível, se autorregularia entre demandas e ofertas, e os indivíduos dotados de racionalidade econômica buscariam ali maximizar os seus desejos e lucros, e isso teria uma certa lógica. Agora, a gente sabe que, historicamente, o mercado por si só não consegue muito bem criar riqueza, isso é fato, o capitalismo criou mais riqueza do que qualquer outro evento histórico anterior, só que cria riqueza ao mesmo tempo que cria miséria, desigualdade, violência, entre outras coisas. E aí você tem aqueles que são de esquerda, que vão lutar pelo quê? Por uma maior presença do Estado, programas sociais mais robustos, a defesa da igualdade, da divisão da riqueza, da geração. Lembra aquela história que o Delfim Neto falava, que primeiro o bolo tem que crescer para depois dividir durante o regime militar no Brasil? Então você tem ali a esquerda muitas vezes pensando no coletivo, enquanto o direito estaria focado mais numa unidade que é o indivíduo. Bom, então sempre houve embate. Agora eu pergunto, o que aconteceu nos últimos tempos? Então vamos falar um pouco de Brasil, porque é o que eu tenho estudado nesses últimos anos, Porque a coisa começou justamente no período de Bolsonaro e Lula, Não, é aí que tá, não começou. Então vamos pensar o seguinte, Vamos lembrar que em 1989 nós tivemos um segundo turno entre Lula e Collor. Collor foi eleito. Perfeito. Collor não termina o governo porque sofre um processo de impeachment, ele renuncia antes. E aí você tem um mandato tampão do vice, que era o Itamar. O Itamar assume, o Itamar não tem trânsito, especialmente nas elites paulistas, nas elites paulistanas, entre outras coisas, enfim, não conhece o Brasil de uma maneira mais ampla, e aí o Fernando Henrique é convidado para ser o ministro do Itamar. E ali o Fernando Henrique assume o Ministério das Relações Exteriores e depois o Ministério da Fazenda, E ali o Fernando Henrique cria, junto com um grupo de brilhantes economistas, o Plano Real. Então ele coordena o Plano Real, ele não é, o Fernando Henrique é um sociólogo, depois
depois tem o seu, seu doutorado, não, a sua livre docência, enfim, e ele é catedrático em ciência política pela USP. Mas o Fernando Henrique lidera um grupo de economistas e o Plano Real consegue o quê? Efetivamente controlar a hiperinflação, não é? E consegue estabilizar a economia brasileira. E aí o Fernando Henrique ganha do Lula em 94, sendo candidato do governo, Itamar não saiu candidato, o Fernando Henrique ganha no primeiro turno, em 94, e em 98 o Fernando Henrique é reeleito no primeiro turno. E o PT sempre fez uma oposição muito dura ao governo Fernando Henrique Cardoso. Então o governo do Fernando Henrique era chamado de governo neoliberal, um governo que entregava o Brasil, inclusive na propaganda do PT, o FHC e os tucanos quebraram o país 3 vezes, né? Porque o Fernando Henrique enfrentou crises econômicas da Ásia, do México, né? Que chacoalharam o país, inclusive o Plano Real. Nossa economia no limite, né? E aí o Fernando Henrique continuou governando, permitiu que se falasse tudo que se falou, porque o Fernando Henrique é um democrata, e aí chega lá 8 anos de Fernando Henrique, ele não pode concorrer, sai um outro candidato do partido dele, do PSDB, e é derrotado, ganha Lula. Então nós estamos falando aí já de 2002. E o Lula ganha e o Fernando Henrique faz uma transição das mais democráticas possíveis. O que é isso? Ele monta um gabinete com os seus principais ministros para mostrar, olha, o Brasil está nessa situação e a gente entrega tudo para vocês. Está aqui o computador, está aqui o pendrive, está aqui isso, enfim, mostra como é que estava o Brasil. E o Lula estabelece um gabinete de transição com pessoas da confiança. Esse modelo foi tão importante que acabou tornando-se uma lei para fazer a transição entre governos, não é? E foi assim, provavelmente, Fulvio, o momento de mais alta democracia e republicanismo no Brasil. Verdade. Não é? E o PT assume. O PT assume, semanas depois, meses depois, o Lula entra com uma máxima, com uma narrativa, que ele recebeu uma herança maldita. Quer dizer, que herança maldita? Um país que está estabilizado, sim, uma economia que está funcionando, e no primeiro ano do governo Lula, a China estava crescendo a 10%, comprando tudo. Se o Brasil espirrasse, a China comprava espirro embalado, de tanto, né? E então o Lula tem a possibilidade, naquele momento, incrementar por bolsas, ações sociais, o Bolsa Família, vários, como eu disse, né, da esquerda, com preocupações sociais, luz para todos, questão da saúde, enfim. E aí ele consegue, de fato, fazer um bom governo. Então, mas passou todos os 4 anos e os outros 4 anos, porque de novo houve embate PT e PSDB, uma polarização PT e PSDB, que criou essa coisa de que o PSDB não se preocupa com os pobres, é uma elite de São Paulo, Fernando Henrique, que é muito culto, fala português, francês, espanhol, inglês, né? Enfim, criou-se um estigma de que o PSDB não tem preocupações sociais. Só lembrando que a inflação é o principal imposto que corrói o salário do trabalhador. Não precisa ir longe, basta ver o que está acontecendo hoje, né, com o governo Lula. Então, assim, se a herança maldita que o Fernando Henrique legou foi estabilidade e o fim da hiperinflação, o Lula hoje está com a língua queimando porque está submetendo, de certa maneira, não ele, mas contribui as falas dele muitas vezes, a postura do governo, a uma situação que está hoje tirando o percentual de aprovação dele e aumentando a desaprovação. Mas isso posto, este embate entre PT e PSDB durou muito tempo. Fulvio fazia as palestras no Mackenzie, contando do governo Fernando Henrique, depois falando do Lula da Dilma. As minhas palestras na semana do CCSA lotavam. Nas primeiras fileiras eu tinha 20, 30 colegas professores assistindo. E aquilo que para mostrar o que estava acontecendo no Brasil, por que tinha aquele embate, né, as narrativas politicamente como são construídas. E o que acontece, Fulvio? Nesse meio tempo a gente vai ter a chegada de um elemento que a gente não tinha antes, não com a força que tem, justamente são as redes sociais. Né? Então as redes sociais, elas operam a partir, e você sabe disso, quem está nos acompanhando, que é culto também sabe disso, a partir dos algoritmos. E o algoritmo na rede social, ele capta, por conta da inteligência artificial, né, ele capta tudo aquilo que começa a dar repercussão. E o que dá repercussão nas redes sociais? Aquilo que mobiliza sentimentos. Então, sentimentos, medo, raiva, ódio, paixão, angústia.
Então, quando você trabalha nesta perspectiva, você tende, quando você começa a gritar, se eu fizesse uma live aqui gritando com você e você apontando... para não ter a dúvida, Brando, a gente teria uma audiência espetacular. Pois é, aí que tá. Quando você mobiliza os sentimentos, o algoritmo impulsiona. E aí você tem vários fenômenos que começam a acontecer. E vamos pontuar alguns deles, porque você já até colocou. As formações de bolhas. Eu tenho uma imagem de um livro que está gratuito da Fundação Fernando Henrique Cardoso, chamado assim, Sobrevivendo nas Redes. E é da eleição de 2014. E é interessante que o programinha de computador começa a pegar cada pontinho de interação e aí vê quem é de esquerda e de direita, ou seja, quem estaria apoiando o PT ou o PSDB. E já aparece ali, de uma maneira muito interessante, duas grandes bolhas. De um lado, tudo pintado de azul, concentrado, porque os pontinhos vão se concentrando, pinta. Do outro lado, de vermelho. E o meio tem os fiozinhos muito tênues. O que começa a mostrar? A formação das bolhas. O que são bolhas nas redes sociais? Geralmente, né, quando eu e você, então você e eu, trabalhamos no mesmo lugar, temos praticamente a mesma condição de renda, a gente vai ao cinema, ao teatro. Então, até por uma questão sociológica, a gente tem uma relação dentro da classe social ou do grupo ao qual nós pertencemos. Então, quando você faz parte de uma universidade, do trabalho, de uma religião, de um grupo do condomínio e tudo mais, você começa a compartilhar, especialmente no WhatsApp, as informações. E aí você começa a criar duas bolhas em que, se você, por exemplo, tem um perfil de direita e conservador, você costuma receber mensagens com esses mesmos valores. Verdade. Imediatamente você lê e fala, é isso. O que acontece? Um fenômeno chamado viés de confirmação. Então você lê aquilo e fala, que bacana, é isso mesmo. E aí, imediatamente, você dá um like e compartilha. Os algoritmos vão captando isso, ou no WhatsApp, não no WhatsApp, mas nas redes sociais, e vão dando tração a isso. Vão reverberando, né? Vão reverberando. Do outro lado, a mesma coisa. Só que o que faz essa bolificação, essa formação de bolhas? Faz com que você valorize a polarização. Mais do que isso, os sentimentos extremistas, à esquerda ou à direita, ganham força. E ganhando força, você interdita um diálogo ao centro, um diálogo moderado. Então eu até me lembro uma vez que alguém falou assim, mas você não pode ser um pouco mais enfático, bater na mesa ou dar um número? Eu falei assim, então, se você quer, chama outra pessoa, porque eu não vou dar soco na mesa para você ter audiência. Eu estou aqui fazendo uma análise que pode até ser equivocada, mas no meu equívoco é um equívoco honesto, porque eu posso não ter um dado, mas eu não vou fazer algo para chamar a atenção das redes sociais. Depois nunca mais me chamaram para esse veículo. Ótimo, eu não queria mesmo. Né? Paciência, faz parte. Então você tem a formação das bolhas, o viés de confirmação, e aí você passa a ter um fenômeno. Aí as pessoas dizem, mas o pessoal da direita, ele é muito perseguido. Mas será que é da direita ou nós estamos falando da extrema direita? Porque se você for falar da direita, você pode ter uma direita que é conservadora, você pode ter uma direita que é liberal, e você pode ter uma extrema direita. Essa extrema direita é uma extrema direita que capta, como poucos conseguiram captar, esse novo modelo de interação, que não é mais a interação face a face, face to face, ou vis-à-vis no francês, cara a cara. Ela é uma relação, uma sociabilidade, como nós dizemos na sociologia, assentada no quê? Na interação pelas redes. Ela não é presencial, ela não é necessariamente síncrona, ela pode ser assíncrona. E essa extrema-direita, como poucos entendem, que o mundo hoje opera nessas bolhas, reverbera aquilo que mexe com os sentimentos, e aí você tem a emergência de líderes populistas. O que é um líder populista? É um político que ele quer falar direto com o povo. E aí o populista divide a sociedade em dois grandes grupos. O povo, e este povo, ele é saudável, ele é bom, ele é honesto, ele é trabalhador, ou seja, tudo que for bom está no povo. E o restante são elites corruptas, são elites políticas, é a velha política, são os empresários, são os globalistas, são os jornalistas, são os intelectuais, são os professores. Então você divide a sociedade em dois grupos e simplifica, porque a realidade não é tão simples assim, mas você simplifica em duas
o povo, e esse líder diz o seguinte: eu falo direto com o povo, eu não preciso de intermediação, eu não preciso por exemplo, jornalistas, eu não preciso da mídia, eu não preciso de nada, eu falo direto com o povo. E por quê? Porque a rede social permite. Permite que você pegue um canal que você pegue o seu celular e fale. Só que nesse momento, você não tem ninguém para te perguntar, fazer o contraponto crítico, é você consigo mesmo. E você fala, e isso vai ganhando o quê? Pelas redes, tração, vai reverberar, o algoritmo captura, está dentro da bolha, isso vai se expandindo. Então o líder populista, ele apela direto ao povo, diz que o povo é um povo que merece, ele é virtuoso, as elites são eivadas de vício, de corrupção, daí muitas vezes o discurso da moralidade da corrupção, porque corruptos são só os outros, eu nunca sou corrupto, a corrupção está só em Brasília, eu sou a pessoa mais honesta do mundo, corruptos são só os políticos em Brasília. E aí começa a simplificar, mas essa simplificação tem força, ela é extremamente encantadora. Então o que eu posso te dizer? A extrema-direita, ela diz que sofre censura, mas ela ultrapassa em maior número os limites da legalidade e da ética, digamos assim, nesse sentido. Ah, mas a esquerda ou a extrema... Eu não estou falando de esquerda e de direita, eu estou falando da extrema-direita ou da extrema-esquerda. Também. A extrema-esquerda também. Só que a extrema-esquerda sabe muito menos lidar com este ambiente do que a extrema-direita. Então, se você pegar influenciadores hoje, pega o topo dos 10 maiores influenciadores no campo da política. Eu acho que dos 10, 9 serão da extrema-direita. Então é óbvio que o número de processos, de autuações, é maior porque eles sabem lidar mais do que... Mas a esquerda toma uma lavada. Pega recentemente o recuo do governo com relação ao PIX. Já havia uma fiscalização do PIX, mas um vídeo do Nicolas, o deputado Nicolas, que é um ícone dessa extrema-direita, e ele sabe manejar como poucos as redes sociais, né? Sem que ele tivesse feito uma fake news, mas construindo insinuações, ele conseguiu derrubar. O governo recuou, o governo tornou-se refém e teve que mudar tudo na comunicação, ou quase tudo, por conta não só disso, mas desse vídeo. A extrema esquerda ou a extrema direita consegue mais do que ninguém mobilizar. E aí quando você está falando de populista, pode ser um populista à direita ou à esquerda, à extrema direita ou à extrema esquerda. Então esse fenômeno, meu amigo, é um fenômeno presente. E essa polarização, o que ela traz como consequência? Ela interdita o diálogo, ela interdita a moderação. Vamos trazer, por exemplo, concreto que está na memória de todo mundo. Quem foi a figura que na eleição de São Paulo conseguiu chamar mais atenção do que todo mundo? Fala para mim. Marçal, não tenho a dúvida disso, pelo menos do meu ponto de vista. Pablo Marçal. Isso. De São Paulo ou do Brasil inteiro? Do Brasil inteiro. Eu respondi, dei entrevista sobre o Pablo Marçal para jornal do Maranhão, do Piauí, da Amazônia, do Rio Grande do Sul, do Paraná. Ou seja, é um fenômeno que se estendeu, embora o palco fosse São Paulo. Aí teve uma cadeirada do Datena. Aí tinha o Ricardo Nunes. Aí no debate... Ontem eu tive na TV Gazeta, né, estão gravando, reformando o estúdio, eu tive no auditório onde teve o debate. Aquele dia que eu estava acompanhando o debate, eu e minha amiga Deise Ciocari, eu achei que o Datena fosse bater no Marçal. Bateu no outro dia, deu a cadeirada no outro debate que foi na TV Cultura. Mas veja uma coisa, isso tudo mostra que a gente está numa situação em que essa polarização e esse ódio ganha atração e cada vez mais. Por exemplo, a deputada Tabata, candidata a prefeita, ela falava pausadamente, ela apresentava, ela mostrava sua trajetória, uma luta pela educação. Que espaço ela teve? Não, nem para o segundo turno foi. Né? Pega a polarização de 2022. Quem que teria condições de fazer frente ao capital político, à força, o carisma, a musculatura política de um Lula e de um Bolsonaro? Não. Ninguém. João Dória achou que ele fosse ser candidato porque conseguiu introduzir a vacina, arrefeceu a pandemia, saiu candidato, não teve apoio do partido que apoiou Simone Tebet, saiu da vida política. Entende o mal da polarização? Sim.